Olá, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aire. Vamos observar o que teremos hoje, então? Aula 46, revisão e avaliação. Vamos à nossa revisão. Então, o primeiro ponto da nossa revisão de hoje será a tabela periódica. Vejam só. A tabela periódica, atualmente é composta por 118 elementos químicos, sendo desses 118, 92 classificados enquanto elementos naturais, ou seja, aqueles elementos que são encontrados na natureza. E 26 deles são classificados, então, como artificiais, ou seja, aqueles que são produzidos em laboratório. Bem, o objetivo da elaboração da tabela periódica é organizar os elementos químicos de forma lógica, reunindo aqueles que apresentam propriedades químicas e físicas semelhantes. Que propriedades são essas? Bem, são o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, os estados físicos em que esses elementos se encontram na natureza, dentre outras propriedades. Então, a organização moderna, hoje apresentada na tabela periódica, baseia-se no número atômico, na ordem crescente de número atômico, do menor deles, que é o número 1, até o 118. E essa ordem ela foi estabelecida, então, pelo cientista chamado de Henry Moseley, que demonstrou que as propriedades dos elementos químicos se repetem de acordo com o aumento do número de prótons no núcleo do átomo. O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, então eles são relacionados. Então, essa organização torna a tabela periódica mais precisa e coerente. Então, a tabela periódica ela não passa de uma organização que facilita o acesso à informação desses elementos químicos. Vamos, então, observar como ela está organizada. Bem, a tabela está organizada em períodos e famílias. Os períodos, eles correspondem, então, às linhas horizontais presentes na tabela periódica. Então, vejam só, esses períodos eles vão de cima para baixo e são 7 ao todo, certo? Então, nós observamos aqui na lateral esquerda da tabela periódica os períodos, correspondentes, então, às linhas. O primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo período. Esses períodos eles estão relacionados aos níveis de energias presentes em um átomo, ou seja, relacionado, então, ao número de elétrons presentes ali em cada uma de suas camadas. As camadas, ao todo, correspondentes aos períodos, são 7. A primeira camada, mais próxima do núcleo, que é a camada K, depois, consecutivamente, a gente tem K, L, M, N, O, P e Q, correspondendo, então, ao sétimo período. Então, nós observamos aqui, o primeiro período tem apenas 2 elementos, que no caso é o hidrogênio e o hélio, que se encontra aqui na lateral direita. E a gente vai lendo assim, então, de cima para baixo, cada um dos períodos. Já as famílias ou grupo são, ao todo, 18 famílias ou grupos, sendo que essas famílias ou grupos representam, então, colunas verticais, como nós podemos observar da esquerda para a direita. Nós temos ao todo aí 18. Então, nós temos a primeira coluna e nós vamos contando, indo em direção à direita até a 18ª coluna. Essas colunas podem ter nomes diferentes, ou são chamadas de famílias, ou são chamadas de grupos. Por que essa nomenclatura é diferente? É questão de uma nomenclatura mais antiga, que no caso é a família, e a mais moderna, então, é o grupo. Mas a gente precisa conhecer, então, essas duas nomenclaturas. Enquanto família, nós temos duas. Nós temos a família A e a família B. E observando a tabela periódica, nós observamos que a família 1A é a primeira coluna à esquerda. Logo em seguida, nós temos a família 2A. Pulando, então, para a 13ª coluna, nós vamos ter a família 3A e, na sequência, nós teremos 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Já a família B, ela se encontra na região mediana da tabela periódica, onde nós temos a família 3B, que está presente na terceira coluna, e na sequência nós teremos 4B, 5B, 6B, 7B
E a família 8B compreende, então, 3 colunas, a coluna 8, 9 e 10. E na sequência nós teremos a família 1B e a família 2B. Já enquanto período, que é a nomenclatura mais moderna, nós simplesmente contamos da esquerda para a direita cada uma das colunas com números. Então, nós teremos, então, grupo 1, grupo 2 e, na sequência, até o 18º grupo. E é assim que nós lemos, então, a tabela periódica, em períodos e famílias. Lembrando que os elementos de uma mesma família, eles têm propriedades semelhantes, como, por exemplo, a configuração de elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada de um átomo, e é nesta região que vão acontecer importantes interações entre eles, que são justamente as ligações químicas que nós veremos daqui a pouco. Então, dentro dessa configuração, nós podemos classificar os elementos químicos, por exemplo, de duas formas, como elementos representativos ou elementos de transição. Vejam só. Os elementos representativos, quem são eles? Eles estão localizados no grupo 1 e 2 e entre o 13º grupo e o 18º grupo. Esses elementos têm propriedades bem definidas. Por que esses elementos têm propriedades bem definidas? Porque está relacionado à sua configuração eletrônica. São elementos que, na sua camada de valência, têm números definidos e relacionados ao próprio número da família. Por exemplo, no grupo 1, esses elementos que estão presentes na primeira coluna da tabela periódica, todos eles têm um elétron na camada de valência. O mesmo acontece com o grupo 2 e com os demais grupos representativos. Então, são chamados desta forma porque apresentam de forma mais clara as propriedades típicas de seus grupos, como o número de elétrons na camada de valência, que está diretamente relacionada ao seu comportamento químico. O que quer dizer isso na prática? Que, por exemplo, o grupo 1 e 2 são elementos chamados de metais que têm 1 e 2 elétrons na camada de valência. Nas ligações químicas, esses elementos eles tendem a fazer ligações iônicas, pois, como tem poucos elétrons na camada de valência, eles tendem a perder esses elétrons. Daí, então, a importância dessa configuração eletrônica relacionada à camada de valência, fazendo desses elementos, então, elementos representativos. Vamos observar agora os elementos de transição. Os elementos de transição, eles estão presentes ou localizados nos grupos 3 a 12 da tabela periódica, ou seja, nessa região mais mediana, como eu estou mostrando para vocês. Eles possuem características metálicas e são conhecidos, então, por formarem compostos coloridos. Eles são chamados assim, ou seja, metais de transição, porque formam uma região intermediária entre os elementos representativos. Bem, vamos à classificação desses elementos químicos. A tabela periódica ajuda os químicos a classificar os elementos por propriedades e semelhanças também. Então, porque dentro de um mesmo grupo, por exemplo, os elementos apresentam semelhanças com o mesmo número de elétrons na camada de valência. Essa característica faz com que eles tenham propriedades químicas semelhantes, como reatividade, que é a capacidade, então, ali de reagir à presença de outros átomos, os tipos de ligação química que eles vão estabelecer, seja ela iônica, covalente ou metálica, que formam, então, o comportamento desses elementos diante de uma reação química. E tendem também a formar compostos parecidos e reagir de maneira semelhante, variando principalmente a intensidade dessas propriedades conforme aumenta o número de camadas eletrônicas, ou seja, de cima para baixo, ao longo de um grupo. E também nós podemos citar características periódicas como o raio atômico e a energia de ionização, que tem uma periodicidade que acontece. Vejam só. O raio atômico, que é o tamanho do átomo, ele cresce de cima para baixo dentro de um grupo ou de uma família, de cima para baixo ele aumenta, e da esquerda para a direita. Então, é um comportamento padrão que vai se repetindo a cada período. Da mesma maneira que a energia de ionização, que acontece no inverso. A energia de ionização é a capacidade que um átomo tem, ou a energia necessária
para que um átomo se torne um cátion, ou seja, um íon carregado positivamente. Essa característica, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima dentro de uma família. Bem, outra maneira de nós classificarmos, então, os elementos presentes dentro de uma tabela periódica é quanto a metais, não metais, metalóides e gases nobres. Dentro dessas categorias, nós temos propriedades ou características semelhantes dentro de cada grupo. Por exemplo, nos metais, eles são geralmente sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Dentre os metais também eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Eles também vão apresentar brilho metálico, que é uma característica muito presente dentre os metais. Eles são maleáveis, ou seja, podem ser moldados, e dúcteis, podem ser transformados em fios. Eles também tendem a perder elétrons e transformar-se, então, em cátions, que são íons carregados positivamente. Por que eles têm essas características? Porque quando nós observamos a distribuição eletrônica desses elementos químicos, nós observamos que eles têm poucos elétrons na camada de valência. Enquanto os ametais, bem, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Diferente dos metais, eles não apresentam, então, o estado físico ali definido à temperatura ambiente. Também são maus condutores de calor e eletricidade, apresentam, então, baixo brilho metálico e, quando sólidos, eles são bastante quebradiços. E, ao contrário dos metais, eles tendem a ganhar elétrons, ou seja, transformando-se em íons negativos. E por que isso acontece? Porque esses elementos têm muitos elétrons na camada de valência, em torno de 5 a 7 elétrons. E os metalóides? Que características eles possuem? Bem, eles apresentam propriedades intermediárias entre metais e ametais, podendo então ser uma mistura dos dois. E, por fim, nós temos os gases nobres, que são aqueles presentes na última camada, na última coluna da tabela periódica ou na última família. Eles são chamados de gases, pois estão à temperatura ambiente nesse estado físico, apresentam, então, baixa reatividade, ou seja, são estáveis e não reagem com outros elementos químicos, e possuem sua camada de valência completa, ou seja, possuem 8 elétrons na sua última camada. Bem, a partir da estrutura da tabela periódica e da organização desses elementos químicos, nós podemos, então, fazer uma leitura do seu comportamento e prever o que vai acontecer quando eles se ligam. Então, vamos às ligações químicas. O que são as ligações químicas? As ligações químicas nada mais são do que a junção entre os átomos. Ou nós podemos descrever também as ligações químicas como forças que mantêm os átomos juntos para formar, então, matéria. E o que é matéria? Tudo que está na sua volta, tudo que existe. E a partir dessa junção desses átomos irão se formar as moléculas e todos os compostos existentes. É importante que nós possamos aqui relembrar a estrutura do átomo para que a gente entenda onde essa ligação química acontece. O átomo ele é composto por 3 partículas subatômicas: os nêutrons, os prótons e os elétrons, como eu estou mostrando para vocês. Os nêutrons e os prótons, eles se encontram, então, numa região chamada de núcleo atômico. Já os elétrons, eles vão estar numa região chamada de eletrosfera, que é justamente uma região onde os elétrons estão girando ao redor do núcleo atômico. E é justamente nessa região que vai acontecer as ligações químicas devido ao comportamento desses elétrons que estão nesta região. Bem, vamos observar, então, por que os átomos se ligam. Os átomos tendem a se unir para alcançar a estabilidade. E o que é estabilidade? A estabilidade é quando ele tem 8 elétrons na camada de valência e ele tem uma baixa reatividade, ou seja, ele não vai interagir com outros átomos. E isso está relacionado, então, à regra do octeto. A regra do octeto foi proposta no início do século XX a partir dos estudos sobre a estrutura dos átomos e o comportamento químico desses elementos. Os cientistas perceberam que os gases nobres quase não reagiam com outros elementos, e ao analisar sua distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição dos elétrons na sua camada, na sua eletrosfera, eles observaram que esses elementos possuem, então, 8 elétrons na camada de valência, com exceção, então, do hélio, que é um gás nobre, entretanto, tem só 2 elétrons na camada de valência e ainda assim é estável. Então, em 1916, Lewis e Cossel
relacionaram, então, essa estabilidade com a busca dos átomos para atingir, então, o octeto. E, através das ligações químicas, eles atingem, então, esses 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos, então, à regra do octeto. O que diz ela? Estabelece que átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para completar, então, a sua camada de valência. Completar com quantos elétrons? Com 8 elétrons, com exceção, então, ali do hélio e do hidrogênio, que tem apenas 2. No caso do hélio tem 2 e o hidrogênio busca, então, completar esses 2. E a partir dessa configuração eletrônica, né, ou seja, ter 8 elétrons, o átomo se torna, então, estável. Similar, então, aos gases nobres, que naturalmente já têm esse equilíbrio, mantendo-se quimicamente inertes na natureza. Vamos, então, aos três tipos de ligação química. Temos a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Vejam só, cada uma delas com características próprias. Então, a ligação iônica, ela vai formar íons de cargas opostas. Ou seja, eu vou ter um átomo que quer ganhar elétrons, tornando-se, então, negativo, e um átomo que quer perder elétrons, tornando-se, então, positivos. E a partir dessa diferença de carga entre um positivo e um negativo, ou seja, das atrações eletrostáticas, mantém-se, então, a ligação iônica. Já as ligações covalentes são aquelas que os átomos compartilham. Percebam que aqui eu não tenho átomos querendo perder ou ganhar elétrons. Eu tenho átomos que vão compartilhar elétrons da sua camada de valência, ou seja, da sua última camada. Assim como todas as outras ligações químicas, elas vão acontecer a partir da camada de valência. E, por fim, nós temos a ligação metálica, em que os átomos de metais eles vão se juntar e formar uma ampla estrutura com alta mobilidade eletrônica, devido ali a vários elétrons livres que resultam dessa ligação química. Então, vamos à ligação iônica. É uma ligação formada por meio da atração eletrostática de íons de cargas opostas, ou seja, um cátion e um ânion, e as forças de atração são intensas nesse tipo de ligação, por isso que você dissolver ou desfazer, quebrar esse tipo de ligação, é necessário muita energia. Então, a ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal devido à grande diferença de eletronegatividade entre eles. Nessa ligação, o metal tende a perder elétrons, formando cátions, enquanto o ametal tende a ganhar elétrons, formando ânions. Então, a atração eletrostática é que vai manter esse composto unido. Então, nas ligações covalentes, vamos ver quais são as características. Ela é formada por meio de compartilhamento de elétrons de valência de 2 átomos, e o compartilhamento vai se justificar porque dá origem a uma força atrativa entre os núcleos desses átomos envolvidos nessa ligação. E é justamente essa atração que vai garantir a estabilidade desse tipo de composto. É um tipo de ligação química que ocorre principalmente entre ametais, isso é, elementos não metálicos. Além dos ametais, o hidrogênio também pode fazer esse tipo de ligação, compartilhando elétrons para alcançar, então, a sua estabilidade eletrônica. E, por fim, nós temos as ligações metálicas, que ocorrem entre átomos de metais, onde se forma, então, uma nuvem de elétrons livres que se movem entre os átomos dos metais envolvidos. Nesse tipo de ligação, os átomos metálicos perdem parcialmente seus elétrons de valência, que passam a se mover livremente entre os núcleos positivos dos átomos envolvidos, mantendo assim eles unidos através da atração eletrostática, ou seja, a diferença de carga. Bem, vamos então a outro ponto da nossa revisão, que são as reações químicas. Bem, as reações químicas, elas caracterizam-se, então, pela transformação da matéria, ou seja, quando a matéria ela tem a sua composição química alterada, e ela é de uma forma no princípio, e ao final ela vai estar diferente, pois vai ter ali transformado-se em outras substâncias. Então, nós temos aqui, vejam só, exemplos de reações químicas, como a oxidação dos metais, a fermentação dos alimentos, a efervescência que acontece em meio líquido de alguns medicamentos e também a combustão de combustíveis fósseis. As mudanças químicas são acompanhadas de alterações nas propriedades físicas e químicas das substâncias envolvidas,
como, por exemplo, nós podemos citar a combustão do papel, onde o material sólido se transforma em cinzas, liberando, então, gás e calor. Então, desta maneira, nós observamos essa transformação que acontece na matéria. Vamos aos tipos de reações químicas. As reações químicas podem ser de síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. Então, cada uma delas representadas aí por essas esferas, onde representa um composto envolvido. Na síntese ou adição, nós temos duas ou mais substâncias simples, vejam só, A e B, que se unem formando, então, uma única substância mais complexa. No caso, do lado direito, nós temos AB. Na análise ou decomposição, nós temos uma substância que se quebra em substâncias mais simples. Então, a gente observa do lado esquerdo A e B juntos, já do lado direito nós observamos, então, separados, onde nós temos, então, duas substâncias simples. E na simples troca ou deslocamento, um elemento substitui outro em uma substância. E nós podemos observar que do lado esquerdo nós temos A e B juntos, somados, então, ao composto C. Já no lado direito, nós observamos que houve uma troca. O C substituiu o B no composto, formando, então, o composto AC e resultando, então, numa substância simples B. E na dupla troca, nós teremos quando ocorre a troca de íons entre dois compostos. Então, nós observamos ali que nós temos, a princípio, o composto AB e o composto CD. E, no segundo momento, nós vamos ter compostos diferentes. Nós teremos AC e BD. Muito bem. Quais são os elementos que estão presentes, então, dentro de uma reação química? Vejam só. Nós temos os reagentes. Os reagentes são as substâncias que participam da reação e que serão transformadas, então. Elas estão localizadas do lado esquerdo da equação química. Então, a forma de nós representarmos uma reação química é a partir de uma equação química, como vocês estão observando. E a reação química, ela tem, no caso, os elementos que irão reagir, chamados, então, de reagentes, que nesse caso é o CH4, que é o metano, então, que vai reagir com o gás oxigênio, que é o 2O2. Então, os elementos que estão do lado esquerdo, aqui, dentro de uma equação química, são chamados de reagente. Bem, e os outros dois, professores, que estão do lado direito? Eles são chamados de produtos, que são justamente as novas substâncias que serão formadas após a reação química. E neste caso aqui, os produtos são o CO2, o dióxido de carbono, juntamente com a água, que é o H2O. Bem, vamos ao outro ponto da nossa revisão. Vejam só, que é a formação das cores. Bem, as cores podem ser classificadas de diferentes maneiras, mas na teoria das cores e na óptica, que são os dois casos que nós vamos abordar aqui, elas são compreendidas a partir do comportamento da luz. Na óptica, a cor está relacionada ao comprimento de onda da luz visível e os objetos apresentam, então, determinadas cores conforme a luz que nós observamos. Já na teoria das cores, elas estão organizadas, então, em cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são o amarelo, o azul e o vermelho, e elas não podem ser resultantes de mistura. Já as cores secundárias, elas são resultantes, então, da mistura das cores primárias, como no caso das cores secundárias nós temos laranja, verde e o roxo. Já as cores terciárias são aquelas resultantes, então, de uma cor primária com uma cor secundária. Como nós podemos, então, perceber a diferença das cores dentro da óptica? Vejam só. A óptica, que é uma área da física que estuda, então, a luz, ela diz que, na verdade, as cores elas são resultantes da decomposição da luz branca. Então, a luz branca ela é a mistura de todas as cores. Quando nós iluminamos, então, um objeto com essa luz branca, e quando nós o enxergamos de uma determinada cor, como, por exemplo, o azul, é porque o objeto refletiu difusamente a luz azul. E os nossos olhos, então, conseguem perceber essa luz que foi refletida pelo objeto. De outra forma, ou seja, diferentemente, se enxergamos, então, o objeto como branco, é porque este objeto ele refletiu difusamente todas as cores. Por quê? A luz branca é justamente a mistura de todas as cores. Então, se nós o vemos branco, é porque nós estamos enxergando a reflexão de todas as cores. Entretanto, se ele for visto da cor negra ou preto, é porque o objeto ele absorveu toda a luz branca, ou seja, todas as cores, e assim nós o enxergamos, então, desta cor, ou no caso nós podemos afirmar que o preto é a ausência de cor.
Além disso, os objetos, eles podem ser classificados quanto à emissão de luz de 2 formas: fonte primária de luz e fonte secundária. Então, nós chamamos de fonte primária quando eles têm luz própria, como, por exemplo, uma estrela, ou fonte de luz secundária quando eles não têm luz própria, apenas refletem a luz de um outro objeto, como, por exemplo, a Lua. Bem, vamos então ao som. Vejam só. O som é uma onda mecânica longitudinal que se propaga em meio material, ou seja, precisa de um meio sólido, líquido ou gasoso para ser transportado, a partir de vibrações que compõem o meio. De acordo com a sua frequência, o som pode ser classificado em infrassom, quando apresenta frequência abaixo de 20 Hz e não é percebido pelo ouvido humano. Temos então também o som audível, que é quando possui uma frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz, sendo percebido então pelo ouvido humano. E outra forma de som é o ultrassom, quando a sua frequência é superior a 20.000 Hz, não sendo audível, mas muito utilizado em aplicações médicas e tecnologias. Características, então, dessa onda. Nós temos a frequência, a amplitude e a velocidade, onde a frequência está relacionada ao número de vibrações por segundo e é medida em Hz. Já a amplitude está relacionada à intensidade, ou seja, o volume, o tamanho desta onda que reflete no som. E a velocidade ela vai variar de acordo com o meio de propagação. Vai depender. Então, em meios sólidos ela é mais rápida, em meios gasosos essa onda se propaga de forma mais lenta. Portanto, essa foi a nossa revisão de hoje. Até a próxima.